Fala galera, beleza? Oficial 123, meu nome é Júlio César, aquele dali é o Alex César, meu filho, só fica ali no Free Fire, mas de vez em quando dá uma força pra gente. Galera, é o seguinte, hoje eu vou passar um vídeo pra explicar, né, uma situação que acontece geralmente nas nossas assistências. Aquele ditadozinho que nossos avós e nossos pais já falam, e a gente já costuma ouvir de outros terceiros, né, que a ocasião faz o ladrão, não é questão de roubar, é simplesmente porque esse fato ele consegue representar várias ocasiões, né. É o seguinte, celular que chega apagado, para você consertar, é claro que nem todo mundo tem aquele tempo de fazer um checklist e nem todo mundo leva a sério a questão do checklist ou a questão do aparelho chegar apagado. Por exemplo, quando um aparelho ele chega aqui desligado, eu já gosto disso porque eu já boto lá na minha nota celular apagado e possibilidade de teste. Claro que isso aí é um argumento pra gente, sim, mas a gente não vai deixar de atar com o nosso serviço e nossos compromissos, né? Mas acontece o seguinte, às vezes quando você monta o aparelho, você troca a tela direitinho, ou faz o serviço que tem que ser um conector de carga, só que de repente o aparelho, quando você vê lá, ele está com a câmera danificada, ou ele não funciona mais a câmera. E você, como técnico, já está aberto, acha que o erro foi seu, você vai lá e tenta corrigir. Se for um defeito simples, matou a charada, você consertou, deixou o cliente satisfeito, pode ter sendo você ou não o causador daquilo. Mas às vezes quando você tenta simples e não resolve, significa que é um defeito mais crônico, né? Então aquele aparelho, há sim a possibilidade dele já ter chegado com aquele defeito. Então o que é que você faz? Essa é a questão da ocasião faz o ladrão. Você pergunta a ele se estava funcionando ou você entrega do jeito que está? Nessa questão, se você pergunta para ele, tem muita gente que usa da maldade e diz sim, estava funcionando. Então eu sempre faço isso. Eu entrego para ele do jeito que estava. Claro, eu tentei ali consertar e vi que é um defeito mais crônico. Então, já vi aquele defeito ali. Então eu entrego para ele do jeito que está e não pergunto se estava ou não. Na maioria das vezes o cliente, a gente joga um verdezinho para escolher o maduro, confirmando de que o aparelho já havia sim um defeito crônico. Então galera, a finalidade desse assunto é nunca pergunte ao cliente se estava ou se não estava, porque ele pode usar da maldade e dizer, ah, não estava, aí você tem que dar conta. Se for uma coisa que você não esteja tão apto a resolver, pode sim gerar um problema, um prejuízo para você. Até meus inscritos, tem algum inscrito aí que já está incomodado eu falar problema ou problema, né? Então, nunca pergunte se estava, né? A mesma coisa de um cliente que perde ou alguém esquece a carteira, a gente não está muito ligado, às vezes pensa que é de uma pessoa, mas não é. O correto é que você nunca pergunte se é daquela pessoa, a não ser que você veja uma foto. E sim, você aguarde que o dono apareça no local cobrando ou procurando aquele produto ou objeto. Então, é a mesma coisa na manutenção. Nunca pergunte ao cliente, já estava carregando, estava com problema no conector, porque às vezes ele sabe que estava, né? E aí pode te empurrar aquele probleminha para você corrigir. Então faça o seu serviço, tente corrigir se você vê, porque às vezes pode ser um defeitozinho simples, mas se for um defeito crônico, obviamente que já estava com aquilo ali. Outra coisa que aconteceu dentro desse fato aí, desse argumento, foi uma mulher que deixou um K10 2017 aqui para mim trocar o conector. Aí ela voltou com esse aparelho e de repente ela disse, não tá saindo som. Claro, a gente às vezes vai fazer um serviço e o som fica desconectado, eu nem questiono com o cliente, vou lá e vou dar uma olhada. Só que eu olhando o aparelho dela, a tela já era mudada, e eu perguntei a ela se era dela. Ela persistiu que comprou na loja e o aparelho dela não tinha a saída do microfone, do fone de ouvido, né? E aí eu falei, pô, ela vai empurrar pra mim. Aí eu perguntei mais uma vez, você tem certeza que você comprou esse aparelho novo? Ela disse sim. Eu falei, olha, porque esse aparelho aqui já foi trocado a tela, ele não é mais original, entendeu? A tela não é mais original. E tá faltando também o flex do fone, entendeu? Aí ela, mas tinha e tal. Eu falei, não, a senhora disse que comprou novo, um aparelho novo, se é novo eu tô abrindo a primeira vez. Como é que vem faltando um objeto? Faltando um item. Então ela... não, eu emprestei para minha irmã, ficou um tempo com ela, então obviamente a irmã dela já deu defeito no aparelho, deixou para outro técnico consertar e fez aquelas coisas que era fora do conhecimento dela. Por isso que não é bom a gente nem sempre assumir o risco como... se você não souber jogar o verde, jogar a palavra certa na hora, você acaba ficando com aquele prejuízo. No final ela assumiu que emprestou o celular para a irmã dela e ela mesma lá deve ter mexido. Então eu corrigi a deficiência que ficou após o meu serviço e o restante que ela se vire. Então galera, outro fato bem
inusitado que acontece nas menores assistências, né? É o fato da película de vidro com a tela trincada. Se o cliente, quando você sentir ou pressentir ou desconfiar que está trincada a tela, não remova a película, deixe que o cliente mesmo remova a película dele. Ah, por que eu devo fazer isso? Porque tem cliente que não sabe o que é que está quebrado, se é a película ou se é o aparelho. E você também que está começando, às vezes tem dúvida, então qual é o correto? Ah, não, é só a tela, então o senhor tira a película, meu. Aconteceu um fato aqui bem parecido com um policial. Eu sempre aviso isso. Pode estar trincada a sua película por baixo, portanto a gente não se responsabiliza. Se o cliente disser, ah, tira aí, ou então for muito teimoso, a gente manda tirar. Nesse dia, eu tentei deixar passar batido, porque a balconista estava lá atendendo ele, e mandou tirar a película. Quando eu tirei a película, ele, ah, mas a parede não estava trincada assim. O cara já tem fama de querer diminuir as pessoas, até porque ele é policial, abuso de autoridade. Só que, ah, não estava assim. Eu falei, ó, moço, não pode ficar assim, porque quando você bota a película também fica com entrada de ar, eu sempre aviso aos clientes. E aí, ele, ah, mas não pode ficar assim. Eu falei, ó, não precisa você pagar não. Aí ele, não, mas a parede não estava assim, deve ter caído aí. Só que ele só falou assim, ah, deve ter caído aí, o Moto X Oni, né? É o Moto Oni. Aí é um aparelho de alto valor. Você acha que realmente, se a gente tivesse trincado, ele não ia fazer um arerê para querer a tela dele? Não, na verdade ele sabia que estava trincado e só queria diminuir, só queria fazer zoada. Como sempre é de costume, de mau hábito de alguns dos policiais que gostam de aproveitar um pouco da autoridade, diminuir as pessoas. Não é todo, não é generalizando, e sim diretamente a esse caso que aconteceu. Então, galera, é bom a gente sempre estar atento, né? A ocasião faz o ladrão, né? Valeu? Se inscreve aí, já deixa aquele like e beleza!